Começa agora. Bom Dia Rádio City, um programa da CDL Santos Praia. Oferecimento Plano Santa Casa Saúde. Faça já o seu. 32266200. Realização CDL Santos Praia. 6h46 agora. Bom dia. Começa agora na 102 o programa Bom Dia Rádio City. Projeto jornalístico realizado pela CDL Santos Praia, Câmara dos Dirigentes Lojistas Santos Praia, que irá informar e debater os principais fatos da região e do país. O comando é do jornalista Zé Torquato. Oi, Zé, bom dia. Bom dia, Tiago. Bom dia, ouvintes da 102. De volta aqui na bancada do Bom Dia Rádio City, uma realização da Câmara dos Dirigentes Lojistas Santos Praia, como bem disse o Tiago Ferraz. Estamos aqui para debater os principais fatos da região e do país a partir de agora, com uma breve interrupção das 7 às 7h10 para transmissão do horário eleitoral gratuito por força da lei eleitoral, e depois prosseguimos com o nosso debate, que terá hoje da bancada os seguintes comentaristas. Primeiramente, o advogado e empresário João Vilela. Bom dia, João. Bom dia a todos. E de volta também para a bancada, titular da sexta-feira, doutor Jorge Tadeu Rogas de Oliveira, nosso comentarista Jorge Tadeu. Bom dia, doutor. Bom dia, Zé. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui. Ok, é todo nosso e vamos juntos até logo mais às 8 da manhã, conforme já foi anunciado. Espero que você participe conosco aqui dos nossos canais de comunicação no Bom Dia Rádio City, que eu vou divulgar daqui a pouquinho. Mas antes, o Tiago vai trazer os destaques da edição de hoje. Por favor, Tiago. Ressaca enche ruas e canais que ainda continuam assoreados. SAMU, polêmica, seria ele melhor só para quem não tem plano ou para todos? Dono que maltratar animais não poderá criar bichos por 5 anos em São Paulo. Entre outros assuntos, a tragédia na novela Velho Chico, a tragédia da vida real que vitimou o ator Domingos Montanha, de 54 anos, se afogou no Rio São Francisco. É uma imitação da arte, né, pela realidade, já que ele também tinha, entre aspas, morrido e sido salvo pelos índios. Vamos comentar também a comoção que tomou conta do país por conta do Domingos Montanha, esse acidente lamentável. E também o destaque no Giro Nacional será a manifestação do presidente Lula, emocionada, criticando as ações e divulgações do Ministério Público acerca da sua culpabilidade como provável chefe do esquema que envolve todo limiar da Operação Lava Jato. Vamos comentar isso também ao longo do nosso programa. E a questão pontual e local vai começar hoje o nosso programa, o Bom Dia Rádio City, que tem os números para você entrar em contato conosco. O WhatsApp 991406444, 991406444, telefone 2104-5410, facebook.com/Bom Dia Rádio City. Tiago, vamos ao primeiro destaque da nossa pauta. Ressaca enche ruas na ponta da praia e canais da cidade ainda continuam assoreados. Os canais de Santos, que já ficavam assoreados rotineiramente, foram ainda mais afetados pelo fenômeno após a forte ressaca do mês passado. Os canais 1, 2, 4 e 5, segundo reclamações de moradores na ouvidoria, estão cheios de areia, impossibilitando o escoamento em caso de chuva forte e também aumenta o risco de enchentes. Em um mês após forte ressaca que inundou o bairro após derrubar larga extensão das muretas. Cheias também causaram transtornos na zona noroeste, Zé. Então, em nota, a prefeitura afirma que o tempo de retirada de areia dos canais varia de acordo com a quantidade de material trazido pelas ressacas. Este ano, a cada ocorrência, o serviço de limpeza foi executado cerca de 20 dias após a estabilização da maré. As comportas, conforme constatou a reportagem, estão em mau estado de conservação, muito enferrujadas. A diligência aqui da nossa produção nas comportas, pelo menos aparentemente enferrujadas. Ainda assim, a prefeitura diz que elas estão funcionando e existe uma equipe exclusiva para trabalhar somente nesta manutenção. E eu pergunto aos comentaristas, é razoável esse tempo para que a situação não tenha sido normalizada após o mês? Eu não vejo dessa forma. O que eu vejo, assim, teria que ter uma equipe, falar que a equipe tem uma manutenção talvez das comportas, não é o que bem que a gente enxerga, ou essa equipe está precisando mexer muita coisa. Teria que ter, na minha opinião, uma equipe permanente de limpeza dos canais. Nós temos muitos canais, nós temos muitos quilômetros de canais em Santos, não só aqui na Zona Leste, mas nós esquecemos sempre da Zona Noroeste, que lá realmente a quantidade nas ruas de água do mar transbordaram
Isso sem chuva, se tivesse chuva ia ser um caos absoluto, mas foi pior a situação na Zona Noroeste mais uma vez do que na Zona Leste, aqui na parte da praia. Então isso assusta muito mais. E eu vejo assim, teria que ter uma manutenção muito maior, uma limpeza constante dos canais da equipe, todos os dias limpando os canais de ponta a ponta, porque as comportas elas foram criadas para fazer uma limpeza dos canais. Isso foi abandonado com o tempo. Manteve-se algumas comportas na parte da frente, na entrada, para evitar o avanço do mar. Então eles fecham a comporta para o mar não entrar nos canais, mas a ideia da comporta, além dessa, é de você fazer a limpeza. Os canais têm um declive porto-praia, que permite a limpeza. Eles abririam e fechariam as comportas, isso é o projeto original do Santana de Brito, para fazer a limpeza. Então a água mesmo limparia e mais alguma ajuda mecânica que poderia ser utilizada, mas os canais, o canal 1, por exemplo, já foi navegável. Então nós não temos mais essa possibilidade. Tem que notar que, se você notar que não todos os canais, mas o canal 1, ele tinha barco. Tanto é que nós temos escadas ali, perto das pessoas descer e pegarem o barco. Ele era navegável, tem fotos sendo navegável para levar as pessoas de um lado para o outro. Depois as pontes foram construídas, acabaram fechando, não permitindo essa passagem. Mas você tem que pensar alguns canais de Santos como poder entrar um barco e navegar. E nós não vemos isso, nós vemos assoreado totalmente, sempre, em todas as épocas do ano. Agora piora cada vez mais quando tem uma ressaca como essa e enche muito mais de água e o risco está muito grande. Na minha opinião, falta uma manutenção muito mais constante dos canais. Jorge? Concordo plenamente e complemento que a falta de uma equipe de manutenção, de um trabalho longitudinal na condução dessa questão, só mostra a falta de seriedade e o quanto as administrações públicas em geral, isso aí não há o que se especificar, dependem do acaso, dependem da sorte, dependem da mãe natureza. A gente é muito subjetivo na hora de administrar, principalmente quando estamos falando do setor público, onde a gente administra um dinheiro que supostamente não é nosso. Essa é a falsa visão que o administrador público tem. O dinheiro não é dele, o dinheiro é efêmero, é uma fonte abstrata, né? E a gente tem tudo isso daí. Ficamos sempre ao acaso. Depois da tempestade vem a bonança e aí fica tudo calmo, vai baixar a maré e vai ficar tudo bem. Foi assim, por exemplo, na administração da crise de água, da crise hídrica do estado de São Paulo, aonde quem corrigiu não foi medida nenhuma, porque não foi mudado absolutamente nada, foi simplesmente porque a gente entrou numa maré de mais chuva. E então, eu acho que isso só mostra o quanto no longo prazo o Brasil e todas as regiões só tem a sofrer. Por quê? Porque nós somos administrados com total falta de seriedade. A cultura da falta de planejamento, não é? E do achismo, não é? Da falta de instrumentos para você prevenir. Eu tô dizendo também, acho que é mais complexo, não dá para dizer assim, puxa vida, ressaca é culpa de um que não tem como conter. Existe aliás, essa questão do assoreamento também, fora as condições climáticas atuais, que tem muitas adversidades, até por fenômenos meteorológicos, El Ninho, Laninha, eu não tô aqui fazendo defesa de ninguém não, mas é um fato. O próprio aterramento aqui da ilha, não é? A densidade de ocupação da ilha em termos de construções e tudo mais, a alteração do meio ambiente, tudo isso impacta. Fora isso, nós temos um ecossistema aqui de mangues, à beira de serras e até a Serra do Mar, que já tem naturalmente o depósito de sedimentos. Esse assoreamento é algo que até você falou aqui com muita propriedade, João. Até o Saturnino de Brito, dentro da sua genialidade, já entendia isso. Aliás, a gente teria que tomar essa lógica, né? Para poder combater esses eventos com mais eficiência. Eu acho que essa é a grande questão. Aliás, ele entendia coisas que as pessoas hoje não entendem. Na realidade foi uma análise, quando foi feito para os canais, muito interessante, muito avançada para a época, né? Totalmente de vanguarda. E o Saturnino de Brito, não só nessa questão, ele teve várias outras de planejamento. Houve um avanço tremendo naquela época.
Se ele não tivesse feito isso, aliás, se deixasse ele fazer a segunda parte do projeto, isso foi só a primeira parte só. A segunda parte, nós tínhamos aqui duas pessoas que mandavam muito na cidade, que era o presidente da Companhia dos Burros, é verdade. O nome é esse. Que era os bondes puxados por burros, pelos animais mesmo. Sim. E ele tinha hoje teria muito mais candidatos a presidente da empresa. Era ter ruas muito mais largas em Santos. E eles foram vetados junto com o prefeito na época. E assim, a nossa história foi travada várias vezes, infelizmente. Nós estaríamos muito mais na ponta, muito mais na vanguarda, se algumas pessoas não fossem tão retrógradas, que já tivemos aqui algumas pessoas muito importantes e retrógradas. Mas foi um avanço muito grande. Se a segunda parte tivesse sido implementada por Saturnino de Brito, conseguido, teria sido sensacional. Então, só dentro das coisas que eu elenquei, tem evidentemente também a necessidade do processo de dragagem para a viabilidade do porto. Pois não, Jorge? E tem um ponto importante, um conceito que eu aprendi recentemente, achei muito bacana, que muito mais importante do que ter planejamento é a gente ter preparação. Planejamento, ele pressupõe uma ideia de algo que eu vou agir, de uma forma como eu vou atuar quando acontecer. Preparação pressupõe um plano de ações, práticas e treinamentos que já me deixam aptos a... O exemplo foi muito legal, mas o sujeito vai ser assaltado. Se ele se planejou para um risco de assalto, na hora que ele tiver um assalto, ele vai falar, pô, e agora? O cara tá armado, eu vou conversar com ele, eu vou bater. Se ele se preparou, ele estudou arte marcial, estudou defesa pessoal, vai lá dar um pau no bandido. Então, preparação é muito mais importante do que planejamento. Então, eu acho que está na hora de nós sermos muito mais, na administração pública, é muito mais importante tática do que estratégia. Infelizmente, nós vivemos um momento onde todos os neurônios da administração pública em geral no Brasil, na sua média, estão drenadas para as estratégias de enriquecimento ilícito. Então, e quando a gente fala em canais, nós imediatamente lembramos, né, da imagem de Santos, que é um cartão postal da cidade, os canais tombados do 1 ao 7, região da Orla. Só que ontem o canal da Jovino de Melo, por exemplo, na Zona Oeste, que a gente esquece, muita gente esquece que existe, também está aí assoreado. Ontem teve uma inundação importante, não é? Então, creio que tudo que foi sugerido aqui e refletido, as reflexões aqui, tendem a que você tenha um acompanhamento melhor desses eventos, desses efeitos e uma frequência maior para que esse tipo de problema não aconteça nesse atual estado de assoreamento. Alguns trechos dos canais realmente completamente assoreados. A Zona Noroeste já está muito, mas muito abandonada, e não é de agora, há muito tempo está abandonada. Vamos fazer a primeira pausa aqui no nosso programa, porque vamos agora transmitir horário eleitoral gratuito às 6h59, às 7h10 estaremos de volta com um Bom Dia Rádio City. Não esqueça aqueles temas que a gente anunciou. Vamos comentar o depoimento do ex-presidente Lula quanto às declarações do promotor delegado da Lava Jato, promotor, a força-tarefa em si, e entre outros assuntos que mexeram com o país ontem. Vamos então ao intervalo, voltamos já. Você está ouvindo Bom Dia Rádio City. Oferecimento Plano Santa Casa Saúde. Faça já o seu. 3226-6200. Realização CDL Santos Praia. De volta aqui no Bom Dia Rádio City, retomando nosso programa jornalístico, realização da CDL Santos Praia. Vamos ao vivo até logo mais às 8h da bancada dos comentaristas, João Vilela, advogado e empresário, e o médico Jorge Tadeu Rogas de Oliveira. Vamos em frente com a nossa programação, conferindo agora a situação das balsas e estradas. Balsas e estradas. As informações chegando agora, Zé. Travessia Santos Guarujá, 6 balsas de operação. O tempo de espera é de 15 minutos, ambos os sentidos. Travessia Guarujá Bertioga, uma balsa em operação. O tempo de espera é de 30 minutos, ambos os lados. Travessia São Sebastião Ilhabela, 2 balsas de operação e o tempo de espera é de 30 minutos nos 2 sentidos. E de acordo com o Twitter da Ecovias, informações que chegam, motoristas encontram tráfego lento na chegada a São Paulo pela via Anchieta do quilômetro 13 ao 10 devido ao excesso de veículos. O sistema opera atualmente no sistema 5x5, o tempo está encoberto e a visibilidade do motorista é parcial. Então, vamos às principais notícias do cenário nacional, Thiago. Giro Nacional.
Morte do ator Domingos Montaner causa comoção nacional nas redes sociais. Então, era o santo da novela, o velho Chico, o Domingos Montaner, é mais um registro, né? Porque as manifestações se repetem pelo Brasil afora, a comoção por um acidente inesperado, né? Nadar no rio, e o Domingos Montaner acabou sendo levado pela correnteza. Pois é, uma tragédia realmente, muito triste a situação, e demonstra também a falta de estrutura nos rios normalmente, né? Acontecem essas mortes toda vez, é muita quantidade de pessoas morrendo por causa de correnteza nos rios, e é mais uma tragédia que acontece, infelizmente, mais uma pessoa vítima da falta de estrutura, falta de planejamento de tudo mais que acontece no país. E você vê, é um lugar que muita gente usava para nadar, e realmente mostrou que a correnteza como perigoso, né? Mas mostrou que a correnteza é muito forte, né? As pessoas se desafiam. No mar também acontece muito de problema. Você vê, todo fim de semana nós temos aqui na nossa região alguém que morre nas nossas praias. Sempre tem. É a coisa mais incrível, isso é muito comum. O mar tem o retorno também, que é. Eu já sofri por isso. Eu sei que eu já quase morri afogado uma vez, e é algo que realmente assusta. Quando tiver alguém que morreu afogado, a gente começa a relembrar. Mas a água é muito perigosa, né? A água realmente tem que tomar um cuidado muito grande. Então, até você falou a questão aqui do litoral, muitas vezes por gestão de bebida alcoólica, né? Que gera essa imprudência. Não era meu caso. E não sei porque se fui criado sempre em cidade de praia, mas eu tenho muito medo de tomar banho de rio, por desconhecer o ambiente, desconhecer como é que é o fundo. Tem que ser na tromba d'água, perigosíssima, né? Tromba d'água quando vem, começa a chover na cabeceira do rio, tá tudo tranquilo, vem uma quantidade de água que leva todo mundo, uma coisa absurda, né? Jorge, então, como é que foi tua percepção do teu passamento desse ator aí, que realmente tem até o Cunho Filosófico, mais ou menos um mês atrás, o personagem sofreu uma tentativa de assassinato, caiu no rio, desapareceu, foi recuperado pelos índios e voltou, né? Voltou à convivência e tal, e agora acontece na vida real, né? A vida é imitade. Eu acho que é uma tragédia, como inúmeras tragédias menos públicas que acontecem no dia a dia do nosso país, que eu acho que a gente tem que orar pela família, pelas perdas. Ele deixou aí filhos, né? Tudo, né? 3, né? 3 crianças. E talvez, quem sabe, com esse caráter mais público desse acidente, surjam medidas que atendam a maior segurança da população em geral, que sofre com isso diariamente, o tempo todo. Isso, e que as pessoas também tenham muito cuidado, banho de rio, mergulho de cachoeira, são incontáveis casos. Aí fica mais um exemplo triste que hoje repercute em todo o país. Em dia tumultuado, Dagnol diz que a reação a denúncias de Lula é natural. Então, o procurador da República, Deltan Dallagnol, que anunciou e indicou Lula como o chefe da quadrilha, tal, de todo o esquema representado pela Lava Jato, que o Brasil hoje conhece e reconhece por tantos processos, né? Tomando os noticiários há muito tempo, quase um ano, nesse sentido. E o Lula, ele foi se defender publicamente, chorou ou se emocionou, não sei exatamente como definir isso, não é? Mas ele formou também. Exatamente. E ele disse que não existe nenhum tipo de prova, pelo menos até agora não foram apresentadas. Na realidade, temos da chefia do esquema. Quem vai ter que analisar isso é o juiz. Mas eu tenho 2 pontos. Moralmente, não vejo problema nenhum. Materialmente, eu não sei exatamente todo o conteúdo do processo, 160 páginas, e tem uma série de detalhes, são técnicos importantes. Agora, formalmente, a forma que foi apresentada a matéria, eu discordo um pouco do Ministério Público. Eu acho que a gente tem que ser muito mais discreto, mandar realmente para o juiz da mesma forma, mas não dá esse combustível para a defesa do ex-presidente. Deu muito combustível, e aí eles vão alegar a diferença de para um, para outro faz de um jeito, para ele faz diferente, vai alegar perseguição, que eles são bons nisso. Nós temos que tomar cuidado com essa questão, que para se colocar de vítima, eles são muito bons, e para distorcer o fato,
Os caras são mestres. Tomar muito cuidado da forma de expor, não sair da forma legal e da forma que se usa para todos os casos. Tem que ser mais um caso. Ele não pode ter um tratamento diferenciado, nem para bem, nem para mal, nem de forma alguma. Tem que ser usado como se fosse qualquer bandido, qualquer pessoa suspeita de um crime, que o Ministério Público oferece a denúncia. Deve ser bem embasado. O Ministério Público não deve oferecer nada, muito pelo contrário. O Ministério Público ele pode inclusive pedir a absolvição do réu em processo. Ele pode pedir a denúncia e pode pedir a absolvição, inclusive. Ele deve analisar, ele é um fiscal da lei. E não acho que a grande falha, no meu ponto de vista, não sei se tem alguma questão por trás maior, é essa. Eu acho que a forma que foi utilizada, PowerPoint, chamar a imprensa, ter uma certa cerimônia da coisa, isso apresenta com qualquer um. Tem que ser mais qualquer um. Não pode ter nenhum benefício, nenhuma vantagem ou desvantagem, sabe? Porque depois isso vira combustível para a defesa. Essa que é a minha preocupação. Então, você está olhando além, você como tem formação em direito e é advogado, você está defendendo que realmente é o princípio da igualdade, da justiça, da atuação. Na letra fria, mas dentro das pessoas envolvidas e as cifras, né? Fica difícil as pessoas entenderem isso. Muito embora a sua colocação esteja embasada. Você está, de repente, pregando, até como um profissional da área, a objetividade na aplicação das leis e do direito, né? Para preservar o cidadão, não nesse caso. Não, o direito amplo à defesa. Mas está dando uma vantagem para ele, inclusive. Mas tecnicamente, mas eu insisto que fica difícil você manter essa objetividade diante de tanta coisa envolvida e, de repente, do país ter eleito uma pessoa que propunha uma nova forma de governo para sanear e melhorar a vida do país e das pessoas mais humildes, principalmente. Para mim, pouco me importa se o Lula vai ser preso ou não. Para mim, o importante é a gente extinguir um modelo. É extinguir um paradigma, que é o enriquecimento ilícito na carreira política. Isso tem que acabar no nosso país. Se, depois de toda essa encharcada moral que esse sujeito está tendo, esse cara for reeleito presidente ou for eleito senador como Collor de Mello, que é outro bandido e hoje é senador da República Brasileira, é porque o nosso povo não merece. É porque, infelizmente, ele é uma amostra significativa. A minha expectativa como cidadão é que o povo mostre que, na média, nós não queremos esse tipo de coisa. E aí, como eu concordo plenamente com o João da questão do amplo direito de defesa, cada vez que a gente lê um artigo sobre isso, surgem mais juristas falando de princípios que estão sendo feridos, princípios, e o grande princípio que está sendo ferido é o princípio da moralidade, é o princípio da honestidade, que esse aí não precisa nem estar em código nenhum. Isso está no que o pai da gente ensina, no que o avô ensinava. Nós estamos num país que está se corrompendo para ganhar dinheiro. O que esses caras estão tirando de dinheiro é um absurdo. Use talentos de verdade, ou se você não tem um talento nato, se capacite para alguma coisa, busque formação, vire um grande profissional da engenharia, do direito, da medicina, ou se você tiver um talento, vá ser um artista, ou um esportista, ou qualquer coisa que esteja vinculada a talento. Agora, enriquecer às custas do voto, enriquecer às custas da miséria da população, como por exemplo esse escândalo das previdências, enquanto os caras estavam roubando bilhões dos fundos de pensão, os aposentados estavam devolvendo uma parte da pensão para compensar o roubo desses caras. Isso aqui não dá mais, não é insuportável esse tipo de coisa, e por isso que eu, como cidadão, não sou advogado, não sou nada disso, como cidadão, eu aplaudo esses jovens do Paraná que estão tentando fazer essa modificação, e vou continuar aplaudindo eles, independente do direito de defesa, mesmo vendo a quantidade de jurista de pensamento senil, que quando teve o seu momento de tomar atitude,
preferiu se omitir nos princípios que os livros lhes dão. Esses garotos talvez estejam ferindo princípios basais do direito, mas estão clamando pela justiça moral, pela justiça popular, para acabar com essa cambada de bandido oportunista, salafrário, que faz aí picadeiro, chorando. Eu quero que o Lula se dane, chorando na televisão, fazendo cirquinho, esse negócio de que é coitado, de que é retirante. Quantos retirantes não são muito mais trabalhadores do que esse vagabundo? Tá aí a manifestação, não do comentarista, do cidadão Jorge Tadeu, acima de tudo. E creio que esse princípio deve ser mantido, sim, né? De sanear realmente o país. Tem mais um detalhe, até pedir pro Thiago inverter, tem esse da Festa Olímpica de Copacabana. Eu vou até emendando com a manifestação do Jorge, a avaliação do Planalto aí, por favor, Thiago. Na avaliação do Planalto, Lava Jato está exagerando no tom. Calma, Jorge. Bebe uma água. Não, tô brincando exatamente. Você tem toda a liberdade de fazer o seu desabafo. Eu também muitas vezes aqui desço da minha postura de mediador, de âncora, porque tá um cidadão que realmente é preocupado com o seu país, eu me considero assim. Mas a avaliação do Planalto, o que a gente depende daí? É o medo, né? Essa mesma celeridade, dessa mesma seriedade, essa mão pesada, né? Esse empenho dessa força-tarefa da Lava Jato chegar a autoridades que até outro dia aí estavam aí no seio do governo Dilma. Pau que bate em Chico tem que bater em Francisco, né? Na realidade, é todo mundo ali. Não tem quem se safe, quem se safar por motivos sérios, tudo bem, quem não, vamos limpar realmente. É que nem o Cunha falou que ia levar 140, 150 junto com ele, que leve. Que leve, ótimo, vai fazer um grande trabalho pro país, vai ser uma grande coisa. Não, então justamente essa questão, eu acho que nós temos que sanear, o que você colocou, Jorge, perfeito. Nós temos que sanear a parte que o político não pode ser. Você colocou de um ponto muito importante que eu sempre pensei nisso. Pro político não é profissão. Político é uma forma de você agir da argumentação, da articulação natural do ser humano. Agora, não pode ser profissão. Cada um tem que ter a sua profissão e estar político ali por uma decisão para melhorar a sociedade. Não pode ser uma profissão político. Eu não gosto nem um pouco dessas pessoas que passam de cargo em cargo e vão se mantendo na política. Cada um tem o seu ganha-pão natural, por seu talento, por a sua decisão, por o seu esforço. Agora, utilizar a política dessa forma não dá. Nós estamos próximo ao pé de uma campanha de uma eleição municipal e nós estamos vendo que o dinheiro falando sempre mais alto em todos os sentidos. Quanto mais o cara coloca de dinheiro, que a gente não sabe exatamente de onde vem, mais, isso em todos os lugares, não estou falando de Santos não, é uma questão Brasil. E acaba sempre chegando lá, colocando aquelas mesmas pessoas, a gente começa a notar que como dizia a música do Cazuza, né? Os fatos não as ideias não correspondem aos fatos. Os fatos, é justamente essa questão, as ideias não correspondem aos fatos. Se tivesse sido tão bom o governo, o MST teria terra para todo mundo já. Se tivesse sido tão bom a coisa, não teria nem manifestação do MST, não existiria MST. Não tem as ideias que tiveram até agora. O que ele coloca, o discurso dele ontem é o que minha avó falava, né? Quem não tem defesa ataca. É um brocado antigo. E João, realmente eu acho importante, viu, João Zé, na verdade, assim, eu acredito muito num amadurecimento, numa estruturação política do Brasil. Eu acho que o Brasil ele ainda está aí na pré-adolescência da sua maturidade republicana, e eu acho que a gente vai chegar nisso. O que eu defendo arduamente como cidadão é que a gente mude o modelo, a gente mude a base, ou seja, que nós criemos um novo modelo de vocação política, um novo modelo de perfil da pessoa que vai para o lado político. Esse é o meu contexto, e eu acho que para isso precisa se desconstruir o modelo atual, que é um modelo que nós estamos vendo aí, graças a Deus, começar a ruir. Esse é o meu ponto de vista. Eu acredito muito na questão política. Eu acredito sim que o político, além de ter a sua vida paralela, ele precisa de uma vocação. O ato de praticar a política, de falar de frente às pessoas e ao povo, é um ato que depende de uma certa habilidade vocacional.
além de treinamento, e eu acho que o que a gente tem que esperar agora desse momento é que o Brasil ressurja, reerga com políticos sérios, com políticos com uma vocação adequada e que passem a ser exemplares para a população. Essa é a minha grande expectativa. Agora, João, você falou da música do Cazuza, o nome da música é O Tempo Não Para. Toquei muito. Exatamente. Tempos idos de locutor de rádios musicais, aí foram várias ao longo da carreira, inclusive aqui a Rádio City, né? E eu não diria Lava Jato, o tempo não para, mas diria que a Lava Jato, pelo jeito, não para. Sem Avisa dúvida, aos políticos corruptos, né? Podem esperar, a sua hora vai chegar, como dizem as torcidas de futebol. Olha, Zé, depois de festa olímpica, Copacabana teve dia de arrastão, perseguição e pânico. Então, quase 100 jovens saíram causando vandalismo, assaltos, aterrorizando as ruas de Copacabana. Domingo teremos ao final dos Jogos Paralímpicos uma situação trágica, triste, mas não é nova. Pois é, essas crianças que estão abandonadas pela família, pelo Estado, pela sociedade, é algo estimula. Imagina, 92 pessoas, a maioria jovens ali, elas todos jovens, se não me engano, ou adolescentes ou crianças e poucos adultos, e adultos jovens, né? Fazendo algo assim que é inimaginável, né? Em qualquer sociedade minimamente civilizada. É o abandono completo, a não existência da família. Hoje a família está completamente destruída, a droga infiltrada de uma forma muito perversa, a sociedade desestimulada, ele já se olha com desprezo aquela criança que está ali, como se já fosse um bandido, e já é um bandido, infelizmente. A falência, isso é um retrato da falência da sociedade total, e isso me assusta muito. Isso é a falta da educação, é a falta da família na escola, é a falta da escola na vida da criança, é a falta de perspectiva dela, a distorção dos fatos futuros para ela. A ideia dela já é que o bandido com o crime compensa. É por isso que acontece dessa forma. Quer dizer, chegou num ponto que é lamentável. A gente não pode mais esconder isso e não pode mais tratar isso como se fosse simplesmente uma questão de ordem de polícia. Isso não é mais uma ordem de polícia, isso é falta da total estrutura da família, do Estado e da sociedade. Não dá pra gente aceitar mais essa questão. É um problema social, mas não com aquela aura de vítimas da sociedade, não deixam de ser, mas não pode se pensar nesse sentido. Eu vou dar um dado. Vocês, na época da escola ali, chegaram a ler o Capitães da Areia do Jorge Amado? Sim. É o livro de 1937, qual era o tema? Qual era o tema? Meninos de praia que roubavam crianças. 1937. Ok, daqui a pouquinho, 100 anos passados. E aí? Ninguém fez nada? Não fez nada, exatamente. Ninguém fez nada. Só piorou a situação, então. Eu concordo com o João de que uma parte da problemática está na ausência da estrutura familiar, e isso é complementado pela impunidade, né? Pela incapacidade nossa atual de gerarmos punição, de gerarmos a sensação de medo, né? De medo da consequência. O sujeito não vai praticar o crime porque ele tem medo da consequência caso ele seja pego no crime. Hoje, essas 92 crianças que foram apreendidas, não tenham dúvidas de que as 92 já estão na rua de Aí novo. é o dado, que a polícia agiu, né? Foram 90 detidos aí, no grupo de 100. Conseguiu coibir, mas por isso continua em pauta, né? Evidentemente que eles vão agora ficar na deles, daqui a pouquinho outro grupo volta e faz a mesma coisa. Normalmente, quando uma criança nasce, com algumas questões que tem alguns problemas médicos, mas psiquiátricos talvez, né, doutor Jorge? Mas a pessoa nasce normalmente com um livro em branco, né? Para ser escrito. E aí, nesse livro, se for mal escrito, se for deixado ao relento, se for mal feito, ele vai se tornar um bandido com toda... as exceções são as que não se tornam. Esse que é o grande problema. A formação que ele está recebendo do meio dele, nós temos a questão do meio, temos a questão interna nossa, mas temos a questão do meio também. E o nosso meio é muito ruim. Tem um criminologista americano que ele estudou durante 35 anos, escreveu vários livros em relação, ele trabalhava em prisões americanas e notou que isso no mundo inteiro é mais ou menos parecido. 10% dos que entram na prisão normalmente, eles vão retornar a essa prisão e vão continuar cometendo
cometendo delitos, seja qual for o tipo da prisão, seja qual for a característica que você tenha. 10%, isso uma média bem arredondada, tá? Não vão voltar mais lá, aconteça o que acontecer. Agora, o grande problema são os 80%. Tem prisão em todos os lugares do mundo, tem código penal em todos os lugares do mundo, os mais civilizados, os menos civilizados, não é questão disso. 80% depende. Ou seja, e depende em tudo. Se você começar a notar, vai depender uma série de fatores no mundo inteiro, em todos os aspectos. Se você colocar numa escola, 80% depende, né, realmente de ser um bom professor, 10% vão ser péssimos de qualquer forma, e 10% vão conseguir ultrapassar aquele limite. Mas o nosso grande problema são esses 80%, em todos os sentidos, inclusive na esfera penal e na esfera da educação. Nós temos um problema muito sério. Nós temos 80% da população sem a estrutura que vão se tornar esses bandidos. Então, quanto que o Jorge falou, queria comentar o seguinte, né? A teoria sociológica básica dos pais da sociologia, o Durkheim, que é o seguinte, que o indivíduo, ele tem um comportamento reto por duas consequências também, que é a coerção espontânea, que é quando você faz algo reprovável e todo mundo te condena. Exato. E a coerção legal. Tá ali, princípios basilares do convívio em sociedade. A gente precisa equilibrar melhor essa balança para termos uma sociedade melhor pra gente viver. Casal 20 do impeachment sumido depois da falta da esposa na cassação de Cunha. Ex-prefeito de Januária está foragido. Então, antes de falar isso, Jorge Tadeu, tem parabéns para você aqui do Rafael Quaresma, né? Advogado e também coordenador do Procon Santos, diz o seguinte, que você foi bem na sua colocação, falou por milhões de brasileiros, e ele também coloca anteriormente, o maior caso de corrupção do mundo não pode ser tratado como um caso qualquer. A postura da MPF, na opinião do Quaresma, foi condizente com a repercussão do caso. Agora, voltando a esse prefeito, o Antônio Adenilson Rodrigues Veloso, chega a ser uma cena ridícula, ele descendo do sinal, indo prestar depoimentos. Ele foi preso por um esquema de corrupção numa cidade pequenininha de Januária, em Minas Gerais, que resultou em 5 milhões de reais de verba desviada. Parou na esquina, ele abriu a porta da viatura da Polícia Federal e saiu correndo. Agora eu vou te falar, eu podia ir para os Jogos Olímpicos, ele corre bem, viu? Ele deixou na poeira os policiais aí que estavam conduzindo. Corrida pela sobrevivência. Não, realmente é ridículo, né? Isso é patético até. Mas é o que a gente tem, né? Mas é o que a gente tem pra hoje. Isso é que é triste, né? É o que tem pra hoje. Né? Agora, que não tem graça nenhuma é um cidadão numa cidade realmente que deve ter várias dificuldades, o cara gerar um rombo aí de 5 milhões, né? Esse saiu correndo. Teve um outro que falou que ia até se fosse provado que ele foi culpado, né? É verdade. Eu queria ver se ele indo a pé até Curitiba, mas o outro saiu correndo. Ele tá querendo correr até Curitiba, vai ver também. É verdade, tá chegando lá. É verdade. E várias pessoas de camisa vermelha correndo atrás dele, né? Indo com ele, andando com ele, né? Com a caminhada, né? Nem aquela corrida do Forrest Gump, né? Exato. Exatamente. Vai ser quase isso. Tá certo, então. Mas o legal é que pelo momento vai todo mundo de camisa da Lacoste. A diferença é que realmente o Forrest Gump, ele realmente, até pela limitação intelectual dele, esse realmente não sabia de nada, né? Bom, agora 7h39, voltamos já com Bom Dia Rádio City. Você está ouvindo Bom Dia Rádio City. Oferecimento Plano Santa Casa Saúde. Faça já o seu. 3226-6200. Realização CDL Santos Praia. De volta aqui no Bom Dia Rádio City, realização da CDL Santos Praia. Um prazer ter você conosco. O programa que vai de segunda a sexta ao ar, das 15:07 às 8 da manhã. Temos aqui na bancada os comentaristas João Vilela e Jorge Tadeu. E sexta-feira é dia de falarmos de saúde. Em Dia com a Saúde. Sódio, ele é só vilão ou também é importante? Diferente do que se imagina, o sódio não está apenas presente no sal de cozinha, mas também nos doces, principalmente nos produtos industrializados. Cuidado com os alimentos que consumimos deve ser levado a sério, pois o sódio é utilizado para dar sabor e tempo de prateleira aos produtos. Está sempre presente na indústria, na conservação tanto de doces como salgados, e é encontrado em quase todos os alimentos. Mas dizem, aqui tem uma vertente que dizem que não é só um vilão da história. Sódio tem importância também no organismo, deve fazer parte de uma alimentação equilibrada nas quantidades estabelecidas e seguras para a saúde, que deve ser de 2,4 gramas por dia, dizem. Mas eu vou perguntar ao nosso médico aqui, que é médico intensivista e clínico geral, Dr. Jorge Tadeu, agora de jaleco.
comentário o sódio, riscos e benefícios. Bom, o sódio é um eletrólito, né? Um sal extremamente necessário para o corpo humano. Só para a gente lembrar aí rapidamente da parte química, né? Todos nós aí na formação escolar a gente aprendeu aquela questão das bombas de sódio e potássio, né? Ou seja, o transporte de muitas substâncias dentro do nosso organismo depende de um bom equilíbrio entre sódio e potássio. Portanto, você tem malefícios tanto pela ausência ou pela carência do sódio, quanto pelo excesso. Ocorre que do ponto de vista de saúde pública e do ponto de vista de controle e melhora a expectativa de vida, o foco sim é o consumo excessivo de sódio e o acúmulo desse sódio dentro do nosso organismo, que pode trazer inúmeros malefícios, principalmente a questão da hipertensão, a questão de alguns problemas degenerativos, tanto vasculares quanto articulares. Então é muito importante sim uma ingestão de sódio equilibrada, né? E para isso existem várias escolas aí que estudam constantemente o ajuste dessa ingestão de sódio na população em geral, visando a melhor saúde possível, né? Realmente muita atenção nos produtos industrializados, né? Alimentação saudável. Exatamente. O que acontece, Zé? Mas também não adianta você pegar uma salada e carregar no sal, tá? O que acontece é que ao longo do processo de industrialização da alimentação, né, a gente teve o incremento de inúmeros conservantes e estabilizadores de alimentos às custas de um aumento da carga de sal, né? Então o processo de deixar um produto com uma maior validade de conservação e de consumo foi às custas de produtos de substâncias que aumentaram a retenção e a quantidade de sódio nesses alimentos, e isso está sendo bastante discutido. Recentemente nós falamos lá sobre a questão da salsicha, né? Do tempo de vida, 15 minutos a menos de vida, 15 minutos a menos de vida por salsicha, e a discussão era essa, né? Os conservantes utilizados nas salsichas, nas linguiças em geral, eles têm alto teor de sódio. Então a briga em relação ao sódio, porque o sódio, essa questão do sódio em excesso pode causar lesões e processos degenerativos no organismo que vão levar a um aumento da incidência de doenças vasculares, de derrame, de infarto, etc. Então realmente é um ponto bastante crítico, e assim, nisso reforça, né, ganha muita força essa alimentação mais orgânica, essa alimentação baseada em produtos mais naturais, produtos sem conservantes. Então ganha muita força essa nova avenida, mas é importante a gente lembrar que o advento da geladeira, o advento do produto enlatado, do produto com algum grau maior de conservação, foi também muito importante para a história da humanidade. A gente não pode agora não, olha, vamos todo mundo só comer produto fresquinho e sem sal. Não é assim. Churrasco, a carne na brasa e só. Às vezes a sociedade ela se movimenta pela média, ela não pode se movimentar pelo extremo, seja negativo ou positivo. O João falou um negócio sobre a questão dos 80% 10 e 10, isso é uma regra de um frei italiano do século 17, que é o Pareto, né? A vida é um Pareto constante, onde 80% é o que acontece na sua maioria e 20% são atos extremos. Depois surgiu curva de Gauss, né? E outras metodologias, né? Também tem uma forte incidência na teoria do Fibonacci, no século XII também, que tem espiral de Fibonacci também, que tem também essa mesma conotação. Esse conceito é importante agora. A grande reflexão do momento poxa, se nós evoluímos tanto na forma de condicionar os alimentos, né? A energia elétrica é algo que está cada vez mais difundida para a população mundial como um todo. Vamos aproveitar isso e diminuir um pouco a pegada de conservantes, de substâncias químicas que turbinam o alimento e a sua validade
mas que por outro lado aumentam os riscos da qualidade daquele alimento para a saúde, principalmente no que diz respeito ao acúmulo de sódio. Ok, sexta-feira que vem, participação do Dr. Jorge Tadeu Rosa Oliveira, eventualmente médicos convidados, o quadro Em Dia com a Saúde estará de volta aqui no nosso programa, o Bom Dia Rádio City, realização da CDL Santos Praia. Design Gallery, lista de casamento para você, com muitas opções, várias faces de preço, novidades diárias, chá de cozinha. A Design Gallery é o local, uma loja incrível, muito bem montada, que tem muitas opções para você, um excelente atendimento, gente que conhece os produtos, você vai ter todas as informações, isso é importante. 6 vezes consecutivas eleita no Top of Mind, a loja mais lembrada na categoria, artigos para o lar e decoração. O Design Gallery tem 2 endereços para você e agora também presentes finos, hein? Com toda a justiça, diga-se de passagem. 2 endereços da Design Gallery para você, Azevedo Sodré 3, próximo a Conselheiro Neves, Marechal Deodoro 98 no Gonzaga. E seguimos em frente com o Bom Dia Rádio City. Polêmica, seria ele melhor só para quem não tem plano ou para todos? Nesta semana, o jornal O Estado de São Paulo publicou reportagem revelando que o governo estadual é alvo de ação civil movida pelo Ministério Público Ambiental por não cumprir norma do Ministério da Saúde que prevê que 25% dos recursos do SAMU venham de esfera estadual. Desde 2003, quando o serviço foi criado, o Estado não colabora com o custeio do equipamento, cabendo ao Ministério e também à Prefeitura a cobertura das despesas. O secretário de Saúde, Davi Yupp, justifica que não cumprir essa norma porque o governo investe 60 milhões de reais num programa mais antigo de emergência, o Grupo de Resgate e Atendimento a Emergências, o GRAU. Além da falta do investimento no SAMU, associados de planos de saúde particular e alguns planos específicos questionaram o uso do sistema do SAMU e também solicitaram serviços de ambulâncias e emergências médicas de instituições de saúde privada. Com o governo não cumprindo norma, qual o futuro do SAMU? Pergunta aos nossos comentaristas. Primeiramente, Jorge, você que é médico, essa questão do SAMU, é o Davi Yupp, na verdade, secretário estadual de saúde. É assim, Zé, eu venho muito do segmento privado de saúde, né? E quando eu estudei na faculdade, a discussão sobre o SUS é fundamentado em 3 princípios, né? Os princípios da integralidade, ou seja, da assistência integral à saúde do cidadão, da universalidade, ou seja, ao atendimento a todos, independente de ter seguro social ou não, né? E os Estados Unidos se baseiam em parte no projeto de saúde pública brasileiro para ampliar a sua rede pública de saúde, né? No Obamacare lá, né? E o princípio da equidade, ou seja, do tratamento igualitário às pessoas, independente de raça, classe e tudo, né? Ou seja, é um dever do sistema público de saúde prestar assistência fundamentado nesses 3 princípios. E o que a gente tem visto aí progressivamente é uma transferência desses deveres da saúde pública para a saúde privada, né? Abrindo só um parênteses, não sei se vocês sabem que hoje, se o sujeito tem um plano de saúde e ele usa algum serviço do sistema público, o sistema público tem o direito de cobrar o reembolso por parte do convênio pela utilização. Na minha opinião, conceitualmente, isso fere os princípios do SUS. A mesma coisa em relação ao SAMU. O SAMU, ele serve de forma integral, universal e equânime, ou seja, ele deve atender a todos e não fazer uma distinção entre quem tem plano de saúde e quem não tem. Para mim, isso é mais um escape de transferência de responsabilidades do público para o privado. Minha preocupação com o SAMU é justamente essa, é não inchar demais a máquina pública, que é bonito na teoria, né, doutor Jorge, você colocar integralidade, universalidade, é tudo muito bacana, muito bonito, mas a questão é quanto custa isso e só nós temos condições de fazer isso, ainda mais com um estado totalmente desestruturado que nós temos, que nós sabemos que a Organização Mundial de Saúde coloca que cada $1 investido em saneamento básico economiza 60 na saúde, ou seja, nós não fizemos nem a primeira lição, então não conseguimos fazer a segunda lição, né? Eu vejo que o grande problema é esse. Agora, a questão, por exemplo, se você é atropelado na rua, caiu da moto, tropeçou,
quebrou o pé na calçada, qualquer coisa que tenha acontecido, que você tem um acidente leve ou alguma coisa, que você precisa ter uma ida ao hospital ou algum lugar. Eu vejo que o grande problema é esse. A pessoa chega na hora lá, é levado para o pronto-socorro municipal. Em alguns casos, realmente a pessoa está desacordada, não tem condições, é uma coisa. A pessoa está lúcida, tem condições, fala, olha, eu tenho um plano tal. Hoje, com a informatização, com a questão que nós temos de comunicabilidade fácil, poderia ser feito um sistema de rastreamento, falar, não, pode levar até o hospital tal, você tem a tua carteirinha, então deixa eu ligar lá e confirma se pode ser levado para lá no meio do trajeto. Se eu não confirmar, não puder, por qualquer motivo, tem que ter um sistema mais para evitar a saturação. Porque você pega várias pessoas que pagam o plano de saúde, ficam lá e praticamente de uma forma. Aquela senhora que morreu em São Vicente foi assim. Agora ficou presa praticamente lá no CREI. Para você tirar a pessoa depois de lá é muito difícil. Já passei por casos da família, é muito difícil tirar a pessoa de lá depois para você levar para o atendimento do seu próprio particular, que você tenha acesso, tenha pago por isso. Inclusive. E o SAMU afetado no seu atendimento por falta de repasse de verba estadual. O secretário disse que já tem um programa estadual e por isso não há necessidade de repasse. É um serviço que, por exemplo, me preocupa demais porque, como você falou na universalidade, quando você tem um evento qualquer, já é de domínio de todas as pessoas. Chama o SAMU. Eu acho. Aí, liga pro 92. Eu sou fã do SAMU. O projeto SAMU é um projeto extremamente promissor e extremamente eficiente. E aí, João, o ponto que eu gostaria de ponderar é assim: eu acho que a grande maturidade entre a parceria público-privada como um todo, a melhora da relação entre o público e o privado é da seguinte maneira: eu acho que nós deveríamos trabalhar segmentos que têm escalabilidade, que têm sustentabilidade contínua, perene, a gente manter dentro desse âmbito privado e público. Eu acho que o atendimento de rua ele deve ser de caráter público e cada vez mais pela eficiência e por ele acabar virando um serviço estruturante do Brasil. E eu acho que isso é muito legal. Eu vivo isso no estado de São Paulo inteiro com assistência domiciliar e é muito interessante o quanto, antes de existir o SAMU, o atendimento, a assistência às pessoas na rua ou nos seus domicílios era muito mais carente do que hoje. Então eu acho que a gente tem que incentivar isso, mas concordo plenamente com você de que tem que ser revisto para que não haja um inchaço da máquina de uma estrutura que já é carente. Eu concordo plenamente com você, plenamente. Bem colocados aí pelos nossos comentaristas, como já é habitual, tanto o João Vilela como o Jorge Tadeu, e eu quero falar da assistência domiciliar da Home Life. Aliás, parabéns à Home Life pelos seus 10 anos de vida. É engraçado, você fala com gestores empresariais, você fala até entidades, como por exemplo o Sebrae, que fala da longevidade das empresas, né? Então ela é baseada em vários princípios, principalmente administrativos, corporativos, não é? A qualidade do serviço, ter um bom produto, uma coisa bem resolvida. E chega à sua maturidade completa a empresa Home Life, que a gente parabeniza pelos seus 10 anos, assistência domiciliar que tem muitas vantagens, você tem que conhecer o tipo de assistência que você pode ter, a mais básica, a mais complexa, até intensiva, em grau intensivo, com uma saúde humanizada que deixa aquele paciente que acaba adoecendo a família no convívio, né? Dos seus entes queridos, que ajuda muito na recuperação. Evidentemente que o hospital tem particularidades que o Home Care ainda não alcança, mas você vai ficar impressionado com tudo que a Home Life pode te oferecer em termos de serviço, muito qualificados, com gente muito competente. Por isso eu recomendo a Home Life para você. Ana Costa, o 46, nova sede, novo endereço, 10 anos de vida, 17º andar, telefone 3202-6440. Vamos falar de esporte? Giro Esportivo. Pois é, ZR. Giro Esportivo, Copete treina duro e tem volta confirmada contra o Santa Cruz. Depois de 2 vitórias, o Peixe vai enfrentar o Santa Cruz no Pacaembu, domingo, às 6:30 da tarde. Uma grande chance do Santos se aproximar ainda mais dos líderes do campeonato. O Campeonato Brasileiro encerrou ontem mais uma rodada com resultados surpreendentes. E o Fluminense perdeu, né? De 2-1 da Chapecoense em casa, de virada. E o São Paulo aí em ascensão, hein? 2 vitórias seguidas no Morumbi, tinha um desempenho ruim no Morumbi. O São Paulo venceu o bom time do Cruzeiro por 1-0, gol de Wesley ontem no seu estádio.
Angel Fux estreia no Vitória da Bahia com vitória contra o ex-time em Porto Alegre. Então, o Argel, ele que era técnico do Inter no início do campeonato, foi campeão gaúcho, foi demitido, foi para o Figueirense, foi demitido, ontem voltou lá em Porto Alegre e até o time que o revelou pro futebol. E aconteceu o seguinte, o Vitória acabou vencendo o Internacional, que o Alex conhece tão bem, não é? Conhece tão bem. O Argel, na verdade não o Alex, o Argel acabou aí saindo com a vitória. O resultado é o seguinte: Vitória fora da zona de rebaixamento, o Internacional dentro. Fluminense perde para a Chapecoense e Levir Coupe já balança com vaia da torcida. Já comentei, o Fluminense com o time de garotos aí, time muito jovem, acabou vencendo por 4-2 o Atlético Mineiro, né? Um grande resultado, porém, agora decepciona a sua torcida jogando em casa, perdeu para a Chapecoense. Atlético Mineiro vence Sport e volta à disputa forte no G4. Então, o Atlético Mineiro venceu o Sport por 1-0 ontem no seu campo, né? No seu campo de mando, que é o Estádio Independência, e o Atlético é um dos candidatos ao título. E o Corinthians, hein? Corinthians dá apoio a Cristóvão e ignora Roger, ex-Grêmio. Então, o Cristóvão, ele realmente tá aí balançando. A torcida do Corinthians não gosta do Cristóvão Borges, né? Essa é a grande verdade. Tá aí remontando o time deixado pelo Tite. 2 jogos muito importantes e decisivos. Palmeiras no final de semana em casa e Fluminense quarta-feira pela Copa do Brasil. Bom, eis aí o Giro Esportivo chegando ao final. Quero agradecer a você pela audiência, agradecer ao João Vilela, ao Jorge Tadeu pelos comentários aqui. Obrigado por enriquecer o nosso programa. Ao Thiago Ferraz, toda a nossa equipe de produção. Antes eu quero falar para você da assistência odontológica que é prestada pela APO, as melhores empresas da Baixada. Tem convênio com APO Planos Odontológicos Empresariais, como Grupo Mendes, Grupo Santa Cecília, a Transbrasa, Rodrimar. Tem convênio aí também com a Santa Casa, com a Unimed. Você vai gostar de uma empresa que é certificada pelos 9001 em todos os seus departamentos. Quero comentar meu grande amigo aí, o Jorge Saad, e recomendar para você a APO Planos Odontológicos Empresariais, que é a parceira inclusive da CDL Santos Praia, que capitaneia esse projeto jornalístico aqui na Rádio City, na 102. Telefone 21044000, site apodonto.com.br. Vamos ficando por aqui. Segunda-feira tem mais. Vem o Jornal Litoral no comando do Roberto César. Um grande abraço, bom final de semana e até segunda-feira de volta com o Bom Dia Rádio City. Termina aqui. Bom Dia Rádio City. Oferecimento Plano Santa Casa Saúde. Faça já o seu. 32266200. Realização CDL Santos Praia.